É um prazer estar com os irmãos novamente, depois de uns 5 meses mais ou menos, né? Em revê-los. Quero transmitir o abraço dos nossos irmãos do Paraguai, de todos aqueles que têm vindo, como sempre, né? E aqueles que não, igualmente não esquecem dos irmãos de enviar abraço. Aí posso citar alguns como Gregório, irmão Gregório, sua família, irmão Domingos e a sua família, Juan Carlos e a sua família, Guilhermo, né, que também esteve aqui faz pouco tempo. Mando um abraço muito grande para os irmãos, a Mati, e assim todos os irmãos, sempre, cada um vem, não se esquece, e não posso esquecer da minha esposa também, né? E tinha um desejo imenso de estar conosco também, mas infelizmente não foi possível. Mas ela envia muito carinho para os irmãos, abraço, saudações a todos os irmãos. Estamos sempre orando por vocês, como temos a certeza que vocês também estão orando por nós, né? Nós passamos por algumas dificuldades, mas sabemos que em todas elas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, assim como nós sabemos também que os irmãos estão avançando, estão indo cada vez mais adiante naquilo que foram chamados, e é por esta razão que nós também nessa noite queremos compartilhar um pouco da palavra, pelo menos aquilo que esse tempo nos permita estar com vocês, já que eu creio hoje será o único momento que nós teremos em compartilhar com os irmãos. Eu quero que os irmãos também estejam orando por nós. Nós estaremos indo para Minas Gerais, na igreja da Irmã Graça, irmão Geraldo, onde nós estaremos também compartilhando um pouco mais com eles, já que creio que já faz uns 3 anos aproximadamente que nós tínhamos o desejo de ir, mas não foi possível. Então agora nós vamos aproveitar com meu sogro, vamos estar com eles compartilhando, né? Eles terão algumas atividades como batismo, casamento também e consagração. Hã? Ah, sim, exatamente. Vamos fazer uma consagração como fizeram aqui hoje. Então, hoje não. Ah, consagração. Vamos fazer um jejum, né? Tá bom. Nós entendemos os termos aqui. Tá certo. Lá e aqui também, né? Vamos estar guerreando juntos em jejum e oração, né? Tá bom, assim nós nos entendemos. Então nós vamos estar também lá com os irmãos, aproveitando esse tempo para poder estar ministrando também ao Senhor juntamente com eles, porque esse dia não é somente um dia em que nós separamos para jejuar, quebrar maldições, né, interceder, mas também é um momento muito oportuno para ministrar ao Senhor com maior tempo e mais liberdade também. Eu creio que é essa nossa intenção também como parte do corpo de Cristo, estar juntos também tanto para clamar, interceder, romper com as obras das trevas, como também aproveitar esse tempo para ministrar ao Senhor em adoração, né, em louvor e também em nossas orações adorá-lo como Ele realmente é digno. Então nós estaremos com eles e, como dizia os irmãos, praticamente hoje é a nossa única passagem aqui pelos irmãos, já que ao retornar já estarei praticamente voltando para Assunção, onde nós temos muito o que fazer, como os irmãos também aqui, né? Cada um de nós temos nossos respectivos compromissos onde trabalhamos na obra do Senhor. Então, assim que eu gostaria de compartilhar, deixar algo com os irmãos, algo que eu creio todos nós temos no coração, e eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, por favor, em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 1.
É algo que todos sabemos, mas que devemos não somente saber, senão nos detalhes especificamente com relação a esse versículo 1, nós leremos agora, dizendo assim, diz assim a palavra: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Quantos querem abundar cada vez mais na obra do Senhor? Esses irmãos que também hoje foram separados para o serviço, né? Serviço mais específico, ou pelo menos diante do povo, porque a palavra diácono quer dizer servidor, é alguém que se dispõe de forma espontânea, de forma também prática ao serviço de Deus. Eu sei que todos os irmãos já estavam servindo a Deus, já serviam ao Senhor de uma forma dedicada. Eu creio que essa é a maneira também de reconhecer o ministério, o trabalho dos nossos irmãos e também, ao mesmo tempo, dar a oportunidade que eles possam seguir crescendo dentro do chamado que eles têm diante do Senhor. Então aqui temos, isso é para qualquer um de nós, em qualquer área de nossa vida ou em qualquer lugar em que tenhamos chegado em nosso ministério, ou os que não têm ainda um ministério específico, aqueles que estão trabalhando, aqueles que não estão trabalhando. Essa palavra rege, é aplicável a todo o povo de Deus, e eu creio que em nosso coração nunca devemos em nosso coração permitir que essa verdade esteja ausente. Por que razão? Porque esse será o meio através do qual nós avançaremos cada vez mais naquilo que Deus nos chamou. Do contrário, se nós não tivermos essa firmeza com relação ao que diz aqui, isso que nós vamos falar hoje, ele diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos, ou seja, chamamos a atenção de vocês. Disse que assim como recebestes de nós, Paulo foi o grande exemplo deles, disse de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que abundeis cada vez mais. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu gostaria que você abrisse também em João capítulo 8. Aqui nós vemos Jesus que, de certa maneira, está declarando aos fariseus, né, a sua posição diante de Deus e também diante deles. Qual é o propósito fundamental da sua vinda aqui na terra? Qual é o plano que ele tinha, ou seja, que Deus tinha para com ele? E aí o Senhor começa a dialogar com esses homens que, com uma certa dureza, né, pelo seu próprio pecado e rebeldia, por não entender o propósito de Deus, por não conhecer a Deus, né, porque eram religiosos que não conheciam a Deus. E nós vemos aqui que Jesus declara que ele sim conhecia o Pai, e se ele dissesse que não conhecia, realmente ele seria mentiroso como eles, né? Mas ele conhecia ao Pai e havia vindo a este mundo com o único propósito de fazer a vontade do Pai, né, de agradá-lo em todas as coisas. E nós vemos que essa foi a característica do ministério de Jesus, da vida de Jesus, não só do seu ministério, né, mas da vida do próprio Jesus. A partir do versículo 26, ele diz: muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando
levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui nós notamos em Jesus como o Filho de Deus verdadeiro, que ele buscava unicamente agradar ao Pai, fazer a vontade do Pai. Ele diz que para isso ele veio a esse mundo. E é também para isso que nós fomos gerados de novo, para agradar ao nosso Pai, para agradar ao nosso Deus, para fazer a sua vontade. E muitas vezes nós encontramos de que fazer a vontade de Deus requer, sem dúvida, renúncia da nossa parte. Requer de nossa parte também a mortificação da carne, a mortificação da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Eu gostaria de voltar um pouco atrás nas Escrituras, no Antigo Testamento, e gostaria que os irmãos abrissem Salmos. Algo muito interessante. Na verdade, Deus busca quem o agrade nessa terra, especialmente entre o seu povo, porque entre o povo de Deus há pessoas, agradar a Deus vai em menor a maior proporção, de acordo à determinação, ao desejo, ao propósito firme do coração de cada um de nós. Cada um de vocês e cada um de nós nessa terra, que nascemos de Deus, fomos gerados por Deus para agradá-lo, para fazer a sua vontade. Então nós vemos aqui em Salmos 89, por exemplo, versículo 20, diz assim: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e o meu nome será exaltado, e em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogenitura, fá-lo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. Muitas vezes nós falamos, mas em que devemos agradar a Deus? Sabe, irmãos, todos nós sabemos em que devemos agradar a Deus. Sempre falamos de agradar a Deus em coisas grandes, mas Deus quer que nós o agrademos nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Deus olha a intenção do nosso coração. Se é verdade, há algo que no dia do tribunal de Cristo será julgado, são as intenções do nosso coração. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, onde lemos no primeiro texto, em 1 Tessalonicenses 4:1, que ele fala: vós aprendeste de mim como deveis andar e agradar a Deus. E há muitas pessoas que não aprenderam, apesar de ler a palavra, como devem agradar a Deus, em que devemos agradar a Deus. A pergunta dos fariseus sempre é essa: mas em que nós não te estamos agradando? Apesar de não procurar agradar a Deus, eles sempre procuravam com desculpas, perguntando a eles: bom, em que nós não estamos agradando a Deus? Em que nós estamos errados? Quer dizer, o nosso orgulho muitas vezes não nos permite agradar a Deus. Como nós devemos agradar a Deus? Nós sabemos, e eu gostaria de dar algumas, não vamos ler porque não temos muito tempo para ler isso, mas eu vou somente comentar de acordo com aquilo que nós temos no coração com relação a agradar a Deus. Nós temos no Salmo 1, Davi era um homem que amava profundamente a palavra de Deus. Nós agradamos a Deus quando nós demonstramos amor,
demonstramos interesse pela sua palavra, quando nós não desprezamos a palavra de Deus, quando nós não fazemos da comunhão com a palavra uma questão de sentimento, uma questão de conveniência, uma questão também de oportunidades, nós fazemos da palavra de Deus a nossa prioridade fundamental. Como Davi agradava a Deus? Ele disse: eu amo a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus de dia e de noite. Esse homem que sempre o seu coração estava na palavra, um homem que amava a palavra, que vivia sobre a palavra, que andava na palavra, que comia a palavra de Deus, que se alimentava continuamente, o seu coração sempre estava se enchendo da palavra de Deus. E nós encontramos que uma das coisas que Deus requer do seu povo é que eles amem a sua palavra, que não aborreçam a sua palavra. Como eu devo agradar a Deus? Nós sabemos como devemos agradar a Deus. E nós sabemos pela nossa consciência, sabemos pelo nosso estado também espiritual, como nós nos debilitamos, enfraquecemos quando deixamos a comunhão com a palavra de Deus. Davi era um homem que amava a palavra de Deus. Oh, quanto amo a tua lei! Né? Diz que a palavra de Deus, quando ele dormia, diz que aconselhava. Ou seja, era tamanha a intensidade e a comunhão com a palavra de Deus. E vocês vão dizer: mas você está pregando a pessoas que conhecem a palavra. Irmãos, não é o mesmo conhecer a palavra e conhecer o dever que fazer. Muitos de nós sabemos o nosso dever, mas não fazemos, e estamos pecando com isso. Estamos pecando continuamente. Nós encontramos em nossos irmãos a dificuldade terrível de ter comunhão com a palavra de Deus, de ser uma pessoa de palavra, uma pessoa que vive para a palavra, não somente quando começa, porque muitos cristãos, muitos de nós quando começamos com toda a sede, com a fome, o desejo ardente de conhecer a palavra, de conhecer a verdade, de descobrir certas doutrinas que não conhecíamos, de que Deus nos fale através da palavra, mas passa o tempo e inclusive às vezes chegamos ao ministério e temos uma decadência terrível, uma negligência terrível com a palavra de Deus. E nós encontramos isso na igreja em forma geral, uma negligência terrível dos filhos de Deus que declaram amar a Deus, mas que não amam a sua palavra. Como nós sabemos que não ama? Pela atitude. E nós sabemos isso. Então, meus irmãos amados, com respeito a isso, Deus começou a buscar, assim como Deus busca hoje em dia, pessoas sobre quem Ele quer confiar a sua unção e o seu poder e o seu propósito. Mas essas pessoas têm que ser pessoas que estão determinadas a agradá-lo, a viver agradando a Deus, a andar agradando a Deus. Não andar quando convém agradando a Deus e andar quando convém agradando a carne, porque nós não podemos agradar a carne e a Deus ao mesmo tempo. Ou nós somos do Espírito ou somos da carne. Nós não podemos viver nos dois mundos ao mesmo tempo e crer que dessa maneira estamos agradando a Deus. Paulo é bem categórico em Romanos 8, dizendo que aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Ou seja, aqueles que andam pelo desejo do seu coração, pela visão dos seus olhos, aqueles que andam por sentimentos, aqueles que andam simplesmente buscando uma vida uma vida a meia com Deus, que não podem agradá-lo de forma direta. Então aqui nós encontramos que Deus buscou, e Deus achou a Davi. Vamos falar algumas coisas, algumas características do que Davi fazia para agradar a Deus. Primeiramente, Davi era um homem que amava a palavra de Deus. Isso ele deixou bem claro em todos os salmos, ou na maioria dos salmos, a sua comunhão, né? Davi diz: ó, como eu amo a tua lei. É muito mais doce do que mel, né? Tirado do próprio... aonde? Do favos, né? Tirado dos favos, é mais doce do que o mel. Como eu amo a tua palavra, como é a delícia a tua palavra, que maravilhosa é a tua palavra, Senhor. E orava a Deus, não somente lia a palavra, mas orava a Deus: Senhor, abre os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei. Senhor, faz-me entender as coisas ocultas, as coisas escondidas. Era um homem que amava, que orava, que buscava na palavra de Deus agradar a Deus. Como sabemos que agradamos a Deus? Através do amor à palavra de Deus. É muito simples. Nós vemos que Deus ama aqueles que o amam, aqueles que amam a sua palavra. Jesus falou isso: se alguém me ama, meu Pai o amará. E ele diz que a prova de amor em João 14, 21, né? Ele diz que a prova é essa, de que nós amamos a sua palavra.
guardamos os seus mandamentos, aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama, e o que me ama será amado também pelo meu Pai. E nós viremos a Ele, faremos morada com Ele, ou seja, o Pai se deleita, o Pai quer conviver, o Pai quer habitar, quer andar, quer se manifestar em nossas vidas. Na medida que nós amamos a palavra, nos gozamos na palavra de Deus, nos alegramos na palavra de Deus, nós vemos como Deus se alegra, como Deus se interessa, como Deus tem prazer também em nossas vidas. Deus tem prazer, porque Deus tinha prazer em Jesus Cristo. Porque quando Jesus entrou nesse mundo, a primeira coisa, a primeira expressão, até mesmo antes de entrar, porque profeticamente ele disse isso: eis-me aqui, ó Deus, para fazer conforme a tua palavra. Eis-me aqui. Ou seja, eu venho unicamente para cumprir e para fazer a tua vontade. Eu quero dizer, irmãos, que o novo homem gerado em Cristo que há em nós, foi gerado exatamente para isso, para fazer a vontade de Deus, como convém andar e agradar a Deus. Nós sabemos como devemos andar, como devemos agradar a Deus, como devemos agradar em nosso dia a dia. Então nós encontramos em Davi, um homem, como diz aqui, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Uma das diferenças de Jesus e todos os homens da terra, além de ser o Filho de Deus, é a marca registrada na vida de Jesus que o elevou à posição que ele recebeu do Pai, depois de passar por todo o sofrimento na terra, foi a atitude do seu coração. A atitude do seu coração. Diz a palavra de Deus em Hebreus 1, diz que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros, porque ele amou a verdade e aborreceu a injustiça. Amou a verdade. Uma pessoa, para agradar a Deus, deve amar a verdade no íntimo, amar a verdade como é, não com hipocrisia nem com falsidade, mas amar a verdade da palavra, obedecer essa verdade. Então o amor à palavra de Deus, o amor a essa verdade, é uma das maneiras, é uma das características fundamentais para agradar a Deus. Como eu sei que não agrada a Deus, quando não tenho prazer, nem me agrado, nem busco essa comunhão, esse relacionamento com a palavra de Deus. Eu sei que estou falando de coisas que nós escutamos um ano após outro, sempre, faz anos que nós escutamos isso. A importância de amar, de reter a palavra de Deus, de reter a palavra da vida, para que Deus realmente possa levar-nos a dimensões mais elevadas. O amor à palavra de Deus, o compromisso com a palavra, a disciplina com a palavra de Deus. Se há algo difícil na vida de um cristão, é a disciplina com relação a isso. Parece que nós andamos um tempo, afrouxamos, andamos outro tempo, afrouxamos, quando escutamos, quando há um avivamento ou uma renovação em nossas vidas, não nos apegamos à palavra, logo depois começamos a ter certas dificuldades e provas, abandonamos outra vez a palavra. Nós não podemos ser uma pessoa inconstante, se nós queremos agradar a Deus. Deus não se agrada dos inconstantes. A Bíblia diz que a maioria deles, do povo de Israel, não agradou a Deus, porque pela sua falta de persistência na verdade. Era um povo que cria em Deus, mas através dos sentidos. Quando viu os milagres, criam. Quando não viu milagres, não criam, porque não andavam fundamentados sobre a palavra. Não tinham um compromisso de amor à palavra de Deus. Deus falou muitas vezes: esse povo não me ama, eles não amam a minha palavra, eles têm vergonha da minha palavra. Então, o amor à palavra de Deus. Davi era um homem que amava a palavra de Deus, que tinha verdadeira paixão pela palavra, verdadeiro amor pela palavra de Deus. Como Deus não amou a esse homem, que sabia que tinha um compromisso de fidelidade com a sua palavra? Irmãos, as características de um rei, uma das características, um dos mandamentos, lá em Deuteronômio 17, era isso, de que o rei deveria ser uma pessoa que tivesse um íntimo compromisso com a palavra de Deus, que lesse dia e noite, que memorizasse a palavra, que tivesse um compromisso de obediência com a palavra de Deus. E Davi era isso antes de ser rei. Quando era ainda jovem, quando era ainda menino, amava a palavra de Deus. Esse homem vivia para a palavra de Deus. Eu sei que aqui há muitas pessoas que têm chamado de Deus, que têm palavras proféticas de Deus para a sua vida, que têm certos
desejos muito elevados com relação ao ministério, mas que não têm um amor e um desejo ardente de viver a palavra, ou viver na comunhão com a palavra de Deus. Meus irmãos, não creiam de que Deus vai nos colocar em uma posição simplesmente porque Ele prometeu. A promessa de Deus está fundamentada sobre também a disciplina que devemos ter em nossas vidas. Se Deus tem algo grande para nossas vidas lá na frente, não se deite e espere que isso aconteça. Procure cada dia mais, fazer mais firme o teu amor, o teu relacionamento com Deus, a tua comunhão com Ele, porque é isso que te levará àquilo que Deus te chamou a fazer. Mas não, há pessoas que creem de, bom, se Deus falou, ou então começamos a duvidar daquilo que Deus falou. Por quê? Porque nós não temos muitas vezes o entendimento daquilo que devemos fazer para agradar a Deus. Não importa que hoje você seja a pessoa mais nova nessa igreja. Não importa que você seja uma pessoa que já tem certo tempo aqui, já conhecendo, escutando a palavra. Não importa a posição que você tenha chegado. Se você quiser agradar a Deus, você deve ter uma íntima comunhão com a palavra de Deus. E este homem que Deus buscava, encontrou em Davi um homem que amava tremendamente a palavra de Deus, que amava a sua verdade, ainda que não tinha sido ungido, ainda que não tinha recebido a palavra profética para a sua vida, ainda que não tinha talvez a visão de tudo aquilo que Deus tinha de fazer uma aliança tão gloriosa e eterna, porque nos diz a palavra que Davi será o pastor de Israel durante o milênio. Ou seja, aquilo que Deus prometeu a Davi durante a sua vida e que cumpriu grandes coisas, tremendas coisas na vida de Davi, é um homem realmente admirável, com exceção daqueles 2 grandes defeitos que ele teve na sua vida como homem. Nós encontramos em Davi um homem que, apesar de tudo isso, Deus passou até mesmo por alto essas coisas, passou por cima dessas coisas para confirmar com ele a sua aliança eterna, o seu compromisso eterno, porque ele não deixou de amar a Deus, ainda quando teve essa deficiência em sua vida, continuava amando a Deus, continuava agradando a Deus, e por esta razão, Deus o visitou, né? A disciplina de Deus muitas vezes dói, mas é também para cumprir em nós o seu propósito, a sua vontade. Muitas vezes Deus os açoita, como diz a palavra, né? Ele toma a vara, ele prometeu isso a Davi, que se o teu filho começar a me desobedecer, eu vou tomar uma vara e vou corrigi-lo, né? Deus falou isso, ou seja, que Deus tinha claramente determinado o seu propósito. Davi era um homem que amava a palavra de Deus. Se você quer agradar a Deus e quer que Deus cumpra na tua vida aquilo que Ele tem, você nunca deve apartar da tua boca aquilo que Deus falou para Josué, né? Nunca quer dizer nem segunda, terça, quarta, nem por um dia, nem por 10 dias, nem por 20 dias. E eu sei que há muitas pessoas, né, e talvez até mesmo nós, em alguns momentos, damos verdadeiras férias para as nossas Bíblias. Férias. Né? Alguns dão aposentadoria. E querem agradar a Deus. Né? E cantamos que nós queremos agradar a Deus. O que tu queres para que eu te queres que eu faça para que te agrade? Irmãos, é tão simples. É uma coisa tão simples. Você vai dizer, mas muitas coisas eu não entendo, muitas coisas eu não compreendo ainda. Eu não sei como isso, como aquilo. Não importa. Deus quer que nós demonstremos que nós realmente o amamos e o agradamos através da comunhão com a sua palavra. Davi era um homem que amava a palavra, não era rei, não era ungido, porque nós cremos o seguinte: não, eu devo consagrar minha palavra quando eu estiver no ministério. Isso é engano. Ninguém aqui, nem eu, nem o nosso pastor aqui, nenhum ministro vai colocar uma pessoa, né, pelo menos em sã consciência, uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, que não ama a palavra de Deus, que não tem nenhum contato com a palavra de Deus, somente traz a Bíblia para abrir aqui nos cultos e escutar, ler juntos, né, e escutar essa palavra quando se lê. Não é assim. Nós devemos ter íntima comunhão com Deus. Nós que ministramos a palavra, o dia que nós nos apartarmos da comunhão com essa palavra, é o dia que nós começamos a cair, né? Eu chamo isso um passo para o regresso, é um passo para a apostasia. Se há algo terrível na igreja, é ser apóstata dentro dela, né? E um apóstata é uma pessoa que simplesmente
apesar de estar dentro da comunhão com a igreja, é uma pessoa que não tem compromisso em seu coração com Deus, de agradá-lo, de ter compromisso com a sua palavra, e por essa razão nós encontramos tantas consequências, né, de pessoas que, ao não ter comunhão com a palavra de Deus, automaticamente começa a cair e cair e cair, porque esta palavra nos exorta, nos ensina. Também nós encontramos a Davi, um homem que agradava a Deus, era um homem de adoração e de louvor. Um homem, uma mulher, um jovem, adolescente que pretende agradar a Deus deve ser uma pessoa que realmente adora a Deus. Nós encontramos a Davi, né? Davi diz em vários seus salmos: louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Era um homem que se sentava, estava adorando, um homem que trabalhava, estava adorando, um homem que ao lutar as suas batalhas estava adorando a Deus, estava declarando os salmos, hinos e cânticos ao Senhor. Era um verdadeiro adorador. E nós vemos que a adoração e o louvor é parte da nossa vida, ou parte da vida daqueles que querem agradar a Deus. Como Deus quer ver o seu povo? Como o seu povo deve andar para agradá-lo? Adorando continuamente, louvando continuamente, exaltando continuamente. Mas as pessoas vão pensar que eu estou louco se eu andar assim. A Bíblia diz que nós devemos fazê-lo em nossos corações, em nosso interior. Como agradar a Deus? Qual foi o testemunho de Jesus? Jesus era um adorador. Ele disse isso, né? Ele não pode dizer isso sem sê-lo. Ele dizia que o Pai busca adoradores que assim o adorem, em espírito e em verdade. Não somente nas horas dos louvores em nossas congregações, que é tão importante e tão maravilhoso. Eu creio que nós devemos crescer cada vez mais na adoração como congregação, como parte do corpo de Cristo, como membros de uma tão grande congregação, ou de uma tão grande assembleia de adoradores, né? Um grupo de homens e mulheres que adoram a Deus juntos. Ou seja, essa é uma das partes de integrarmos na adoração, de louvarmos e adorarmos a Deus. Diz que Deus se alegra e Deus habita no meio do louvor do seu povo. Ou seja, Deus se agrada daquilo que nós oferecemos de sacrifícios voluntários, que não dependem das nossas circunstâncias, né? Porque há muitas pessoas mudas quando as provas chegam, e nós não podemos ser mudos. Davi disse: cantarei ao Senhor em todo o tempo. Davi era capaz de tirar um salmo do meio da angústia e declarar a sua confiança, a sua esperança, e profetizar daquilo que Deus tinha sobre a sua vida, profetizar sobre ele mesmo, né? Muitas vezes ele fez isso. Era um homem de adoração. Por que Deus escolheu Davi? Porque Davi se tornou o grande exemplo de Israel. Ele foi aquele que fez também instrumentos de música, que implementou um tabernáculo, um lugar de adoração em Israel, mudou totalmente o sistema de culto em Israel, implementou a adoração com o povo, e o povo participando também da adoração. Os salmos foram criados para isso. Era a maneira como o povo podia acompanhar as canções e os louvores juntamente com ele, né? E com os sacerdotes, com os ministros do louvor, que ele também estabeleceu ao trazer a arca, né? Davi era um homem, por isso a Bíblia diz que a arca, o tabernáculo de Davi seria restaurado, porque era um tabernáculo de adoração e de louvor. Não somos somente pessoas que têm comunhão íntima com a palavra, que amam a palavra de Deus, que dessa maneira agradamos a Deus, mas somos pessoas, e devemos ser pessoas que estão continuamente adorando, exaltando, louvando o nome do Senhor. Ele é digno, e nós devemos ter consciência disso. Muitas vezes tarda muito tempo em nossas vidas para compreender, até que nós passamos por uma experiência, por uma prova, ou por uma decisão de coração. Irmãos, agradar a Deus é uma questão de decisão. Decisão da vontade, da nossa vontade. Porque muitas vezes nós cremos que não podemos fazer, né, porque não é possível para nós. Talvez para algumas outras pessoas sejam, mas eu não posso adorar ao Senhor em todo o tempo, não posso ter comunhão com a palavra sempre, porque isso, porque aquilo. Ou seja, sempre damos desculpas. Nós sabemos como devemos agradar a Deus. Não somente nisso, na adoração, né, que nós poderíamos citar muitas coisas. Deus se alegrava dos louvores que Davi dava, né, já antes de ser rei. O problema é que nós esperamos chegar a alguma coisa para então pensar que aí somente nós poderemos dar a Deus. Mas não, meus irmãos, Deus busca entre o seu povo os que melhor lhe agradam.
Vocês sabiam disso? Deus busca no meio do seu povo aqueles que estão agradando a Ele, aqueles que estão realmente com desejo ardente de servi-lo, aqueles que têm no seu coração um único propósito de agradar a Deus, não tem outra coisa na vida. Isso também, meus irmãos, é a maneira de não viver pecando. Por que muita gente vive pecando? Porque infelizmente nos seus corações não estão dispostos para agradar a Deus. Estão dispostos a agradar a Deus ou fazer certas coisas para Deus de acordo à circunstância ou de acordo à sua conveniência, muitas vezes, mas não tem no seu coração um desejo único, fervente de agradar a Deus, seja qual for a situação, qual for a circunstância. Estão determinados porque sabem que nasceram para isso, foram criados para isso, foram gerados por Deus para isso, e não tem outra razão nessa vida senão procurar agradá-lo. É verdade, podem ter falhas, dificuldades, mas o seu propósito único é agradar ao Senhor. Ao caminhar nessa vida, ao andar, ao trabalhar, ao estar em sua casa, agradar ao Senhor. Davi era um homem de adoração, de louvor, de contínuo louvor. Nós vemos que Jesus, depois de celebrar a ceia com seus discípulos, depois de saber que já estava determinado da parte de Deus a sua ser crucificado, ser morto, ser entregue, passar por angústias terríveis, não sei quem de nós teríamos tal determinação, né? Depois de saber que amanhã, ou que hoje à noite, ou amanhã nós seremos mortos, e ainda assim tirar uma canção de adoração e de louvor a Deus. Na palavra que Jesus, depois de ter celebrado a ceia do Senhor com seus discípulos, cantou um hino, e logo foi o caminho à cruz, né? O apóstolo Paulo e Silas, depois de levar uma surra terrível, ser amarrado, né, os seus pés e mãos nos troncos, depois de ser maltratados injustamente, à meia-noite, começou a cantar e louvar e exaltar o nome do Senhor e a orar ferventemente a Deus. E aquilo causou um grande terremoto, porque Deus realmente age na vida daqueles que o agradam, daqueles que o amam, daqueles que realmente estão determinados em seus corações servir a Deus. Paulo diz: vocês sabem, meus irmãos, vocês sabem. Nós não estamos falando aqui com leigos, né? com leigos, com pessoas que não sabem. A maioria de nós sabemos naquilo que devemos agradar a Deus. E Paulo diz: olha, irmãos amados, vocês sabem muito bem, vocês viram o exemplo, vocês sabem da maneira como convém andar e como convém agradar a Deus. Para que nós vivemos nessa terra? Para agradar ao nosso Deus. Nos reunimos aqui hoje para quê? Para agradá-lo, né? Paulo diz que para mim a única coisa que interessa, seja presente ou ausente do corpo, é agradar a Deus, né? A única coisa que importa nessa vida, ou vivo ou até morto, né? Ao passar para a eternidade, com mais razão, ainda a minha morte deve agradar a Deus. Eu estou aqui nessa terra para agradar ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor, né? Assim como Jesus entrou nessa terra exatamente para isso. E nós vemos que Jesus também, Davi de certa forma tipifica o Messias em alguns pontos da palavra, nesse aspecto, nesse sentido, né, da misericórdia. Davi era um homem que tinha muita misericórdia, pelo menos demonstrou isso em várias ocasiões, né, ainda que em outros momentos ele falhou com relação a isso, mas nós encontramos que era um homem de tremenda misericórdia, assim como o Senhor Jesus Cristo era tremendamente misericordioso, e é misericordioso e compreensível ainda com aqueles que de alguma maneira caiam em tentação ou são tentados também, como ele talvez foi, né? Ou talvez menos, porque realmente como Jesus foi tentado, eu creio que é muito dificilmente que nós cheguemos a ser tentados na proporção que Jesus foi, de uma forma tão terrível, né? Resistiu até o sangue, diz a palavra, e nós ainda não chegamos a essa dimensão de sofrimento, ou de prova, ou de tentação. Ele resistiu até o último. Então nós vemos aqui a um Davi que Deus buscava entre o povo. Deus sempre busca entre o povo pessoas que lhe agradem, sem importar quem for, né? Muitas vezes nós olhamos muito para a nossa condição. Deus não olha para a nossa condição, Deus olha para a nossa condição do nosso coração e também do nosso íntimo desejo. Aqui, como nos diz a palavra, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ele vivia para agradar a Deus. Saul foi o homem segundo o coração do povo, dos homens. Ele vivia para agradar aos homens. E a diferença é muito grande. Se você está aqui somente para agradar aos homens,
agradar as pessoas, não quer dizer que você vai ser um mal educado, uma pessoa intratável, né, que vive em inimizade e coisas como essas. Mas nós falamos de pessoas que em seus corações estão determinados a agradar a Deus sobre todas as coisas, que não estão preocupados com os conceitos, não pelas suas falhas, né? Porque evidentemente se nós falhamos vamos ser observados pelos demais, vamos ser inclusive repreendidos pelos demais, mas não falo nesse sentido. Eu falo de pessoas que estão determinadas a agradar a Deus, apesar das circunstâncias, apesar das provas, das tentações, porque eu não posso agradar a Deus por conveniência. Bom, hoje as coisas são favoráveis, né? Nós estamos bem, não temos muito problema, então eu vou fazer isso, vou cantar ao Senhor, vou louvar, vou ler a palavra. Tem pessoas que são movidas por circunstâncias. Nós não podemos ser movidos por circunstâncias se queremos agradar a Deus. Agradar a Deus é algo da determinação, da vontade, da nossa vontade para com Deus. E aqui nós encontramos que Deus buscava em Israel, encontrou. O primeiro homem ele encontrou que agradava ao povo, tinha os requisitos que o povo queria, né? Um homem que sobrepassava a todos os demais em estatura, em beleza, né? Em aspecto físico, era o homem ideal. Davi, totalmente o contrário, né? Baixinho, com certas características, ainda que tinha um bom semblante, né? Porque era um homem que tinha realmente fé em Deus, não caiu o semblante, era uma pessoa que tinha ali uma posição firme em Deus, sempre alegre, sempre louvando, sempre bendizendo o nome do Senhor. Ele ensina isso, né? Cantai, tocai ao Senhor, tocai bem, com júbilo, com alegria. Ele era era um desses adoradores que adorava o Senhor sempre com um sorriso nos lábios, com uma alegria, um semblante de um bom semblante, né? Já nós encontramos ali Samuel até mesmo foi confundido por isso, porque ao chegar na casa, ao ver a Davi, ou ao ver os irmãos de Davi, né, vistosos, rapazes fortes, de bom aspecto, já foi direto, esse ungido do Senhor. Ele queria que era como Saul, né? Deus não é esse, nem o outro. Irmãos, quantas características, até intelectual, física, várias características, até de boa família, né? Deus passa por cima de tudo isso e vai e escolhe às vezes o mais desprezível, né? O mais insignificante no meio do povo. E aí o pessoal murmura, mas por quê? Porque não eu, né? Eu tenho melhor isso, aquilo. E não é isso. Deus não olha pela aparência, Deus olha pelo coração. Era um coração de um homem que amava, que desejava intensamente servir a Deus. Não importava o que os homens pensavam dele, não importava o que os seus inimigos diziam dele. Ele importava o que Deus queria para a sua vida. Ele sabia que Deus tinha um propósito na sua vida. Nós vemos isso, de que Davi se tornou profeta. Davi era um tipo de sacerdote também, porque por causa da forma que ele adorava ao Senhor, ele entendia o ministério não como somente uma posição religiosa, mas como um chamado a adorar e a ministrar ao Senhor, um chamado para viver na presença de Deus e andar na presença de Deus, como agradar a Deus. Era um homem que buscava nas mínimas coisas qual era a vontade do Senhor, consultava o Senhor em cada circunstância, em cada situação da sua vida, esperava em Deus, né? Ele diz que às vezes velava toda noite esperando a palavra de Deus, que Deus desse uma palavra de determinação, uma palavra de direção para a sua vida. Irmãos, nós primeiramente começamos a agradar a Deus através da comunhão com a sua palavra. E nós vemos que Davi também, outra característica de Davi, era um homem que vivia em comunhão com Deus. Um homem que vivia em comunhão com o Pai, né? Em comunhão com Deus de uma forma tremenda, até que Deus tratou Davi como filho, né? Como se fosse filho. E deveria tratá-lo como verdadeiro filho, por causa Deus adotou, de certa forma, Davi, né? Davi foi um dos que compreendeu a graça de Deus antes que ela se manifestasse. Quando ele recebeu o perdão e ele declarou, creio que é Salmos 33, diz que bem-aventurado é o homem que Deus imputa a justiça sobre ele, independentemente das obras da lei. Ou seja, ele entendia de tal maneira a graça de Deus que deveria manifestar-se através do seu descendente, que seria Jesus Cristo, né? Deus tomaria Jesus
segundo a carne para fazer isso. 32, desculpem, 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E aí nós vemos que Davi, quando cometeu o seu pecado, ele reconhecia que a graça de Deus era tão grande sobre ele. Apesar de tudo, ele compreendia o poder da graça ainda não revelada, mas que estava no coração de Deus antes que o mundo existisse. Ou seja, o homem que agrada a Deus é capaz de compreender coisas que as demais pessoas doutrinariamente não compreendem. Ou seja, a compreensão, o nível de entendimento, a forma como Deus abre o entendimento dessas pessoas é uma coisa tremenda, né? Na medida que nós agradamos a Deus. Quantas coisas, meus irmãos, Deus tem para revelar ao seu povo, escondidas, né? Ocultas, como diz a palavra, coisas que nós não sabemos, que estão reservadas para aqueles que o amam, coisas que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram, que não subiu nem sequer ainda a coração de homem algum, diz a palavra. São as coisas que Deus tem preparadas para aquele que o ama, aqueles que o amam, né? Ou seja, aqueles que realmente amam a Deus, aqueles que amam a sua palavra, aqueles que têm um verdadeiro compromisso, não somente no serviço a Deus, porque muitas vezes nós queremos agradar a Deus de uma certa maneira, ou da maneira que nós desejamos, e não compreendemos qual é verdadeiramente o propósito de Deus. Então Davi diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Como devemos agradar a Deus? Como devemos andar e agradar a Deus? Andar na integridade, né, diante de Deus, andar na verdade da palavra, em obediência, buscar cada dia crescer na obediência à palavra de Deus, nesse relacionamento com Deus através da oração, vencer através da oração, chegar a não ser inconstantes, né, na oração. Eu creio que uma das coisas que é tão difícil para as nossas vidas é manter-nos em uma atitude de oração contínua e constante. A maioria de nós temos a grande dificuldade nesse aspecto, né? E aqui em 1 Tessalonicenses, voltando outra vez ao capítulo 4, ele diz, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, aqui vocês estão recebendo, através do ensinamento, através da palavra, todo esse tempo, né? Eu creio que aqui se tem ensinado sobre como devemos ser em diferentes aspectos da nossa vida. Ou seja, nós sabemos como devemos agradar a Deus, em que devemos agradar a Deus. Não podemos ser, fazer-nos dos desentendidos, que não compreendemos as coisas, que não sabemos, dizendo, mas em que eu devo agradar a Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nós sabemos. E aqui Paulo diz isso, né? Vocês receberam de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai. Assim andai. Para quê? Para que abundeis mais e mais. O que Deus quer para o seu povo? Abundância. Deus quer que nós abundemos mais e mais. Você sabe como agradar a Deus na tua maneira de dar. Você sabe como agradar a Deus na maneira de tratar o teu irmão. Você sabe como agradar a Deus na maneira de amar o teu irmão. Você sabe como agradar a Deus na forma de perdoar o teu irmão. Você sabe a maneira como você deve participar da ceia do Senhor e agradar dessa maneira a Deus. Você sabe como deve fazer para agradar a tua esposa. Você sabe como deve fazer para agradar o teu esposo. Você sabe como deve andar e se comportar para agradar os teus chefes. Ou seja, nós sabemos todas essas coisas. E o nosso problema é não determinar viver essas coisas que nós sabemos. Viver nelas. Nós sabemos, né, que a Deus... Que Deus se agrada das nossas orações, do nosso clamor, das nossas adorações, da nossa relação com a sua palavra, como Deus se deleita em nossas vidas, como, meus irmãos, Deus não vai dar-nos cada vez mais abundância, como ele diz aqui. Vocês sabem como devem andar diante de Deus, sabem como devem agradar a Deus. Continuem fazendo isso, para que vocês abundem mais e mais. Se vocês são ministros no louvor, se vocês são ministros da palavra,
se vocês são ministros, estão ministrando em grupos, estão ministrando a pessoas de forma individual através de um discipulado. Se vocês estão ministrando, a única coisa e o mais importante em tudo isso que você está fazendo é procurar agradar a Deus, para que Deus te confirme. Deus confirmou a Davi no seu reino, porque Davi deu testemunho de agradar a Deus, alcançou o testemunho de fé, que ele realmente agradava ao Senhor. Ou seja, Deus confirma as pessoas que o agradam. Deus busca as pessoas no meio do seu povo que o agradam, que o amam, que vivem para agradá-lo, né? Que sempre tem algo reservado especialmente para o Senhor, para agradá-lo, porque vive para isso, né? O melhor dos seus dons, o melhor do seu talento, o melhor do seu tempo. Ou seja, procura agradar a Deus em cada situação da sua vida, em cada passo que dá. Está sempre atento se isso vai agradar ao Senhor, se não vai agradá-lo, né? Na forma de vestir, na forma de pensar. Esse pensamento está agradando a Deus? Não está. Então imediatamente ele rejeita, porque ele sabe que ele está vivendo e deve viver para agradar ao Senhor. Você vai dizer, mas essa é a forma como nós devemos viver para fazer, ou seja, como devemos andar para agradar a Deus? Exatamente assim o que diz Paulo. Paulo exorta com relação à forma de pensar. Davi era um homem que também agradava a Deus na sua maneira de pensar. Muitos de nós amamos a Deus com o nosso lábio, tratamos de agradar a Deus com as nossas palavras, mas não cuidamos das nossas mentes. Muitas vezes nossas mentes são verdadeiros recipientes de imoralidade, de imundícia, de lascívia, e nós não vigiamos pela nossa mente. Deus também olha o que nós pensamos. Não é isso que diz o salmista no Salmo 139? De longe Ele conhece os meus pensamentos. Nossos pensamentos agradam a Deus também, ou seja, nossos pensamentos também devem, né? Davi diz, sejam agradáveis ao Senhor as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. E a meditação do meu coração. Essa meditação se reflete através dos nossos pensamentos, né? Aquilo que sobe aos nossos pensamentos ou dos nossos corações são exatamente as coisas que nós também devemos agradar a Deus. E Paulo nos mostra, inclusive, a maneira certa de pensar, a maneira certa de raciocinar, né? Ele diz, inclusive, que nós devemos mudar, Pedro diz isso, devemos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de encarar as coisas, devemos armar-nos com certos pensamentos contra outros pensamentos e levar cativo todo pensamento, diz em 2 Coríntios 10, né, versículo 5, levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e está disposto para vingar, né, para repreender, para rejeitar, para cortar em nossas mentes, em nossos corações, tudo aquilo que não agrade ao Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, nós devemos ser como sentinelas que estamos continuamente medindo o grau, a intenção, né, dos nossos corações e nossas mentes em agradar ao Senhor. Não importa que eu chegue nos ministérios mais elevados, meus irmãos, quando nós não procuramos agradar a Deus, não permanecemos muito tempo aí. Tudo vem por terra. Nada permanece nas mãos nem na vida daqueles que não agradam ao Senhor. Aqueles que aborrecem ao Senhor não permanecerão na congregação dos justos, menos ainda em seus ministérios. Cedo ou tarde, tudo virá à tona. Assim que é importante que nós saibamos, desde o início da nossa fé até o fim, como devemos agradar a Deus e permanecer crescendo, né? Não somente permanecer, mas crescer em agradar ao nosso Deus, porque nós somos criados para isso. Deus está esperando, está buscando entre o seu povo, né, pessoas a quem confirmar, pessoas a quem manifestar a sua glória, a quem dar mais ainda da sua graça, como nos diz aqui. Mas o segredo qual é? Agradar a Deus. É tão triste, meus irmãos, ver pessoas que caem, irmãos que foram tão usados por Deus em determinados momentos, mas que infelizmente não tinham a intenção de agradá-lo até a sua morte. Eu creio que o nosso propósito firme deve ser agradar a Deus até morrermos. Não podemos, meus irmãos, confiar na nossa própria carne, confiar em nossa posição ministerial, em nossa bagagem de conhecimento doutrinário, confiar em todas as coisas que muitas vezes nós buscamos refugiar-nos, porque essa é a verdade. Nós queremos refugiar-nos muitas vezes em nossa experiência, né? Assim como aquele homem que, depois de desagradar a Deus, procurou fazer a mesma coisa, né? Sansão, né? Fez a mesma estratégia e foi lá, não aconteceu nada. Por quê? Já a glória do Senhor se tinha retirado dele,
porque ele havia aborrecido ao Senhor. Que triste, né? Como Deus, é triste para Deus ter que destituir as pessoas, tirar das pessoas, né? Essa é a palavra utilizada lá para aqueles que pecaram, né? Diz a palavra que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, Deus tirou deles toda a sua glória, tudo aquilo que pertencia a Deus, Ele tirou das suas vidas. E essas pessoas se transformaram em verdadeiros hereges, né? Em homens terríveis, abomináveis diante de Deus. Sabem por quê? Porque desagradaram a Deus. Sabe por que Deus rejeitou a Saul? Porque ele o desagradou. Ele passou por cima da palavra, pisou a palavra de Deus, aborreceu a verdade, né? Não tinha no seu coração agradar a Deus como prioridade na sua vida. Para ele agradar a Deus era uma questão de conveniência. Bom, né? Ainda acusava o povo. Sempre nós, infelizmente, o homem tem essa tendência, né? Além de pecar, de desagradar a Deus, ainda trata de culpar a outros, né? Como o caso de Adão, como o caso de tantos outros homens na história. Ah, foi a mulher que tu me desses, foi o povo que me pressionou e por isso eu fiz isso, fui obrigado a fazê-lo. Meus irmãos, ninguém é obrigado a pecar, ninguém é obrigado a desobedecer a Deus. Você pode dizer que o meio, a circunstância, os fatos, a fraqueza, a tentação, nós podemos colocar o nome nas coisas que nós quisermos, mas a única pessoa que decide agradar ou não a Deus, ou aborrecer a Deus, somos nós. Está em nossas mãos, está em nossa vida, está em nossos corações a decisão de agradá-lo. E se nós queremos ir mais e mais avante, né? Eu creio que todos nós queremos crescer, né? Cada um de nós, aonde estamos hoje, seja em diferentes áreas de nossas vidas. Eu sei que os nossos irmãos do louvor desejam ainda mais, né? Eu creio que eles têm metas mais elevadas ainda do que têm alcançado hoje. Os que estamos no ministério temos metas ainda mais elevadas. Aqueles que estão liderando o grupo têm metas ainda mais elevadas. Qual é o segredo para que nós sigamos sempre adiante? Aqui, meus irmãos, nos diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Às vezes é algo tão difícil para alguns, né? Andar assim, permanecer, seguir adiante, avançando, cada vez mais abundante na obra do Senhor. Diz: para que abundeis, mais, cada vez mais, né? Para que abundeis cada vez mais. E aí vemos a santidade também no íntimo, né? Como Deus ama e como Ele ordena aqui a santificação como parte disso que devemos agradar a Deus também em nossos corpos, né? A santificação dos nossos corpos, não somente da nossa mente, como dizia, ou do nosso coração, também dos nossos corpos, como algo, como instrumentos, não de imoralidade mais como era no passado, mas como instrumentos de justiça, como instrumento de glorificação, como instrumento de exaltação para servir ao Senhor, né? E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou seja, que vos abstenhais de prostituição, de toda imoralidade. Que difícil é para certas pessoas, muitas vezes isso, né? Consagrar os seus corpos. E encontramos cada desculpa que muitas vezes as pessoas dão, que é tão difícil, que é impossível, que ninguém vai conseguir viver de forma santa dessa maneira. E na verdade nós encontramos pessoas que realmente por querer agradar a Deus são capazes de renunciar muitas coisas pelo Senhor. E na verdade uma pessoa que quer agradar a Deus e não quer renunciar, na verdade não poderá agradar a Deus, porque o que Jesus fala é isso: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, né, para agradá-lo, para fazer a sua vontade, para colocá-lo em primeiro lugar, ele de nenhuma maneira pode entrar no seu reino. Capítulo 5 também de 1 Tessalonicenses, já que estamos aí, diz assim: e vamos preparar nossos corações também para participar nessa noite da mesa do Senhor, né, dessa copa de bênção, como diz o apóstolo Paulo. E também a nossa atitude com relação a isso deve ser uma atitude de agradar ao Senhor e não a nós mesmos. Agradarmos também aos demais naquilo que é edificante para as suas vidas e não a nós mesmos. Capítulo 5, e o versículo, a partir do versículo
14. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, ou seja, funcionarmos também como um corpo que ama, que consola, né? Que também exorta aqueles que andam de forma desordenada, que sustenteis os fracos, ou seja, essa é a missão do corpo de Cristo, sustentar aqueles que estão fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Ou seja, Deus se agrada daqueles que realmente têm essa postura, essa posição, né, de ser sempre alegres. Orai sem cessar, daqueles que também oram continuamente. É uma maneira de agradar a Deus. Essa é a posição que Deus quer que nós, onde Deus quer que nós estejamos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Vencer a terrível forma de vida de murmuração, transformá-la, mudá-la por ações de graças, né? Que difícil é manter muitas vezes essa posição, porque muitos viemos da murmuração, das queixas, e queremos continuar assim. Mas se nós queremos agradar a Deus, devemos mudar essa atitude e dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, não vamos entristecer ao Espírito Santo de Deus. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda espécie de mal. Se uma pessoa que pretende agradar a Deus deve cuidar também as suas atitudes, as suas ações para com os demais, a sua atitude diante dos demais também, né? Abster-se de toda espécie de mal, toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, meus irmãos, nós sabemos, em todo tempo procuremos agradar ao Senhor, procuremos as coisas que realmente Deus, nós sabemos que agrada, que exalta, que louva, que bendiz, que glorifica o nome do Senhor, porque para isso nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus. Amém? Para as boas obras, para agradá-lo em todo o tempo. Gostaria de... o de Deus vai... Eu faço para você então? Sim? Bom, então eu gostaria de que os irmãos, por favor, se colocassem de pé por um momento. Os diáconos, por favor, vamos nos preparar para, nesse momento, celebrar juntos a ceia do Senhor. Também nisso, meus irmãos, vocês já sabem como devem agradar a Deus. Amém? Sabem como devem agradar ao Senhor. Qual deve ser a atitude de uma pessoa que pretende participar da mesa do Senhor, né, do corpo e do sangue de Cristo, desse mandamento, né, obedecer esse mandamento do Senhor tão importante e tão necessário. Eu gostaria, antes de orarmos, antes de apresentar diante de Deus, colocar diante de Deus nossos corações, nosso desejo ardente de servi-lo, de agradá-lo. Eu creio que todos nós somos unânimes nesse desejo, ainda que talvez não todos em executá-lo. Isso depende de cada um de nós, individualmente. Mas, irmãos, quero dizer nessa noite, aos irmãos que vão participar, aquilo que nos diz a palavra em 1 Coríntios, que é algo que nós sempre, logicamente, também conhecemos muito bem, mas muitas vezes temos dificuldade em praticar. Só quero mencionar isso, naquilo que devemos agradar ao Senhor. Há pessoas que creem que participar da ceia do Senhor é algo que, de acordo à circunstância, não deve ser feito. Nós estamos em pleno acordo com isso. Há pessoas que não deveriam participar. Há pessoas que não estão devidamente preparados, talvez, ou na atitude correta para participar. Mas eu quero dizer o seguinte: uma das coisas que o apóstolo Paulo ensina é a necessidade de participar, mas
isso também tem um preço, né? Tem algo, o preço pode ser juízo e condenação para aqueles que o façam indignamente. Mas também ele promete que será bênção, será copa de bênção, né? Para aquele cálice de bênção para aqueles que participam devidamente. Então quero dizer isso, lendo rapidamente o que nos diz aqui o capítulo 11 de 1 Coríntios, o seguinte: versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão, né, inclui esta vez que nós vamos participar hoje, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice do Senhor, anunciais, né, esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não aos demais, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então aqui diz algo muito importante, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Como deve comer? Depois de examinar, de analisar a si mesmo. Bom, eu creio que todos já viemos nessa condição, já temos, né? Eu não creio que vai ser em 2 minutos que nós vamos examinar e vamos ver se estamos ou não estamos. Eu creio que de certa forma todos temos que vir já com uma atitude de pessoas que realmente estão dispostas a participar, que estão em condição de participar, ao menos que não estejam, né? Devem realmente mudar de atitude. Mas, irmãos, a ceia do Senhor, aqui nós encontramos um mandamento, né? Examine-se e coma e beba. Não diz não coma e não beba, de acordo ao exame de si mesmo que cada um fizer. Então nós cremos firmemente de que a ceia do Senhor é uma oportunidade também em que nós devemos mudar as coisas em nossas vidas. É uma chance de mudar as coisas. É uma chance de mudar a nossa atitude, né? Se nós viemos com atitude indiferente ou indevida com relação a isso, esse é o momento em que nós podemos corrigir isso. Como? A Bíblia diz em 2 Coríntios 8, que se há em nós disposição da vontade, né? Se há em nós o desejo, a vontade, a disposição do coração, será aceita por Deus. E eu creio que é uma oportunidade para aquelas pessoas que tiverem algo que acertar em sua vida, ou seja pessoal, ou seja com algum irmão, ou com alguma pessoa em seu relacionamento, porque isso tem a ver também com tomar indignamente a ceia do Senhor. Essa pessoa deve participar com a determinação de acertar, de ir, de ajustar as coisas em sua vida. É a oportunidade que você está declarando que você está disposto a fazê-lo, a obedecer a palavra de Deus, a mudar de atitude se é necessário, logicamente, né? Ou manter a atitude de amor, de fé, de crescimento. Então nós vamos, nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos apresentar este pão, né, que representa o corpo de Cristo. Vamos dar graças ao Senhor, assim como Jesus fez. Ao partir o pão, deu graças a Deus, né? Deu graças a Deus, abençoou, e então deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Amém? Esse corpo que foi partido por nós, para poder sarar as nossas doenças, curar as nossas enfermidades. Esse corpo que foi partido por nós, para a nossa redenção. Os irmãos do louvor também poderão passar, por favor, quando nós vamos orando ao Senhor. Nesse momento vamos clamar ao Senhor, vamos abençoar, dar graça ao Senhor por esse pão e logo vamos recebê-lo para participar dele. Amém? Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças nesta noite por este privilégio que temos, em primeiro lugar, de ser parte do corpo de Cristo, de ser chamado Filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, por ser chamado a agradar-te, a servir-te, Senhor, a agradar-te em todas as coisas. Pai, aqui está um povo de coração disposto, um povo, Senhor, que quer servir, que quer agradar-te, Senhor, em todas as coisas, quer agradar-te nas mínimas coisas. Queremos colocar nossos corações diante de ti e não queremos que seja diferente isso em nossas vidas.
E se ao analisar as nossas vidas pela exposição da Tua Palavra, que é uma espada de dois fios, e de fazer, Senhor, um paralelo, de colocar nossas vidas e considerá-la à luz da Tua Palavra. Há em nós, Senhor, alguma falha, há em nós alguma necessidade, há em nós a dificuldade talvez de mudança. Nessa noite, Senhor, queremos declarar que não queremos não queremos participar do Teu corpo, do Teu sangue de forma indigna, mas nós queremos tomar como aqueles que estão determinados a agradar-te em todas as coisas, agradar-te ainda nas pequenas coisas. Nós te damos graças porque Tu nos redimiste, Senhor, para que possamos estar na posição correta diante de Ti. Queremos dar-te graças por este pão que é partido, que foi partido, este pão que representa o corpo de Cristo, que por nós foi entregue um dia, o véu, Senhor, que foi um dia rasgado para que nós tivéssemos acesso, para que nós tivéssemos liberdade da maldição da lei, o Teu corpo que condenou a lei, Senhor, em forma de mandamento, para dar-nos a completa liberdade, para romper com a maldição da lei, a maldição, Senhor, de viver amarrado, a viver, ó Deus, preso no engano, na mentira e nas trevas. Ó Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este privilégio que temos nessa noite de participar de forma digna do Teu corpo e do Teu sangue. Nós te damos graças por este pão, nós louvamos o Teu nome, ó Deus amado, por Jesus Cristo. Recordamos tudo aquilo que Ele tem feito por nós, as Suas bênçãos maravilhosas derramadas sobre as nossas vidas, através do Seu sacrifício. Nós te engrandecemos, te louvamos, te damos graças por este pão e participamos dele com ações de graças em nome de Jesus Cristo. Amém. Lá na
cruz, mas ressuscitou em glória, glória, glória. Glória, glória ao Altíssimo Deus. A Cristo Jesus, A Cristo Jesus toda honra, poder e glória. Pois mesmo sendo Deus se despiu da sua glória. Morreu lá na cruz, mas ressuscitou em glória, glória, glória. Glória, glória ao Altíssimo Deus. glória ao Pai, glória ao Filho, Glória ao Filho. ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo, digno de força, domínio e majestade, digno de receber toda a glória, 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 glória ao Altíssimo Deus. Aleluia, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, digno de força, domínio e majestade, digno de receber toda a glória, 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 glória ao Altíssimo Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, digno de força, domínio e majestade, digno de receber toda a glória, 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 glória ao Altíssimo Deus. pelos séculos. Pelos séculos dos séculos, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Todos recebemos, comamos todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, Cordeiro Santo, pelo sacrifício perfeito diante do Pai, onde a ira de Deus foi afastada de nossas vidas, foi tirada sobre nós e colocada sobre Ti, onde Teu sangue foi derramado para redimir-nos de todo o pecado, de toda iniquidade, e apresentar-nos diante de Deus santos e irrepreensíveis. Oh, diante de Ti, em amor, nós Te louvamos pelo amado, Te louvamos pelo Seu sangue, e pela fé nesse sangue, Senhor, é que hoje estamos diante de Ti. Oh, nós Te exaltamos, Te damos graças por esse cálice, Senhor, que representa o sangue derramado. Oh, Tu disseste que aquele que não toma, não come da Tua carne, não bebe do Teu sangue, não tem parte contigo, Senhor.
Nós te damos graças nessa noite por esse privilégio de participar também desse cálice, o cálice da nova aliança no teu sangue, onde nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados, e como testemunho, ó, desse sacrifício, Senhor, nós nessa noite participamos livremente. Ó, teu sangue é poderoso, Senhor, teu sangue é tão glorioso, que diz a tua palavra, que uma vez que foi oferecido pelo Espírito Eterno, é capaz de limpar as nossas consciências das obras mortas, para que nós possamos servir-te, ó Deus vivo e verdadeiro. E nós te damos graças, te louvamos nessa noite, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque fomos redimidos pelo sangue, e porque há muitos outros que também serão redimidos pelo teu sangue, que serão unidos, Senhor, a esse rebanho, para juntos dar-te a honra e a glória e louvor, oh, pela eficácia do sangue, desse sangue glorioso, desse sangue que nos limpa de todo o pecado. Nós te exaltamos, Senhor, nesta noite, damos graças por esse cálice que representa o teu sangue derramado, e participamos dele com louvor e gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
chegar os irmãos que estão lá no fundo, todos já receberam. Colocar de pé e vamos declarar uma vez mais que Ele é exaltado. Enquanto nós vamos terminando de servir os irmãos, segura ainda o teu copo e com o teu coração, a tua boca, os teus lábios, exalta o nome do Senhor, declarando que Ele é exaltado. Amém? Aleluia. Exaltado sobre todo, sobre todos, nosso Rei, nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que estás exaltado sobre todo e sobre todos. Oh, aleluia. Esse cálice que levantamos, Senhor, nesta noite, a comunhão com o sangue de Cristo. Oh, esse sangue que foi derramado por aquele que depois de oferecer-se a si mesmo entrou, penetrou nos céus e foi exaltado sobre todos. Aleluia, porquanto herdou o nome maior de todos e sobre todos, o nome de Jesus Cristo. Nessa noite nós participamos desse cálice de bênção para as nossas vidas. Aleluia. Tomemos todos em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Sem distrair nesse momento a tua atenção. Dê graças ao Senhor. Aleluia. Graças, Senhor, te damos. Graças, Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças te damos, Pai. Graças te damos. Oh, graças te damos, Senhor. Aleluia. Graças te damos. Graças te damos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, graças te damos. Graças te damos pela tua bênção sobre nossas vidas.
Graças te damos, Senhor, pela tua vida que foi entregue pelas nossas vidas. Aleluia, para que em ti fôssemos feitos justiça de Deus. Graças te damos por haver nos chamado pela tua glória e excelência. Graças, ó Rei, graças te damos. Graças por esse privilégio que nos destes. Graças, Pai. Graças, Senhor. Graças porque também nessa noite nós podemos demonstrar o nosso amor, o nosso afeto por Ti. O amor que temos pela Tua Palavra. Através também dessa atitude, depois de dar-te nossa adoração, fruto dos lábios que confessam o Teu nome, nos dás também o privilégio, Senhor, de participar nesse serviço para os santos, e que podemos tomar livremente, voluntariamente, das nossas primícias nessa noite para oferecer-te. Graças te damos por esse privilégio, Senhor, de incluir-nos nessa bênção, de poder voluntariamente dar, ó Senhor, oferecer nossa oferta em amor e sacrifício aceito e agradável em Tua presença. Agradecemos por este povo que tem se levantado nesse lugar. Ó Deus, que é incluído nessa lista daqueles também, Senhor, que amam a Tua Palavra, que amam a Tua verdade e que estão dispostos também a demonstrá-lo através da atitude, através, Senhor, das suas ofertas, através das suas ofertas voluntárias de amor a Ti, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nessa noite também, irmãos, vamos apresentar ao Senhor, assim como temos orado nossas ofertas, aquilo que temos trazido ao Senhor nessa noite, como algo agradável, aceito ao Senhor. Amém? Enquanto cantamos, vamos ofertando ao Senhor, assim como estão, né? Estou cansado de ficar sentado, né? Assim que em pé, estamos mais leve, mais fácil para poder também dar aquilo que trouxemos hoje. Assim que vamos fazê-lo em nome de Jesus Cristo. Eu sou filho do Deus vivo, sou herdeiro em Jesus, resgatado pelo sangue derramado na cruz. Eu sou rei e sacerdote, muito mais que vencedor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça e não terá fim. Eu estou cantando os sonhos de Deus. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça e não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, Ele quem age por mim. Quando louvo e adoro em minhas orações, da vida tem morte e abre as portas das prisões. A tua voz é majestosa, despedaça os grilhões, tira o poder do povo e fecha a boca dos leões. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, Ele quem age por mim. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, Ele quem age por mim. Glória a Deus! Eu sou filho do Deus vivo, sou herdeiro em Jesus,
resgatado pelo sangue derramado lá na cruz. Eu sou rei, sacerdote, muito mais que vencedor. Que mais? Eu sou tudo aquilo que a Bíblia descansou. Eu faço parte do reino de Deus. Reino de justiça e não será fim. Eu estou sonhando os sonhos de Deus. Ele quem age. Eu faço parte do reino de Deus. Reino de justiça que não terá fim. Eu estou sonhando os sonhos de Deus. Ele quem age por mim. Quando louvo e adoro, Ele ouve as orações. Das terremotos e as respostas das prisões. A tua voz é majestosa, despedaça os grilhões e dá um poder e eu faço parte do reino de Deus. Reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Ele quem age por mim. Eu faço parte do reino de Deus. Reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Ele quem age. Um brado! Eu faço parte do reino de Deus. Muito bem. A gente bonita que está aqui na frente. Eu tenho chamado para que eles também nos ajudem a servir no corpo diaconal, né? Alguns estão entrosados nos trabalhos das congregações e outros têm trabalhado bastante aqui conosco. E eu gostaria de dizer, e há muitas outras famílias, né? Eu comecei a separar, pensei em 7, já fui estourando, né? E outras famílias que temos aqui, que não fiquem tristes, né? Nem façam careta, nem fiquem com inveja, porque isso dá sempre, porque se eu ver que você não gostou, nunca mais te chamo, né? Porque pessoas que têm inveja não servem para o ministério, né? Nós temos que ter pessoas que amam, que são livres, que estão aqui para ajudar e de maneira preciosa. Aproveitando o Silas, o irmão Raimundo, eu falei também, o irmão Raimundo mandou também um abraço para toda a igreja, já no outro domingo. Eu deixei escapar, não deixei escapar alguns recados que me dão aqui, não é? Então eu gostaria nessa hora de ungir esses irmãos. Pastor Luiz, unge eles para mim, por favor. Pastor Antônio. Quem é Pastor Antônio? Ah, cadê? Vem aqui você também. Pastor Antônio. Vamos aproveitar e levantar nossas mãos para abençoá-los também, adorá-los, todos juntos. Aleluia, Pai. Queremos apresentar essas vidas preciosas. Obrigado por cada um deles, cada um desses casais que tens levantado nesse lugar, pela Tua palavra, pelo poder dessa palavra viva, esta mesma palavra, Senhor, que aqui os sustentará nesse ministério e fará com que eles prosperem cada dia nesse chamado glorioso. Que esse seja para cada um deles, Pai, ó Deus, como um passo mais para servir-te de forma cada vez mais abundante. Oh, aleluia, te bendizemos pela vida dos nossos irmãos, te damos graças por eles. Damos graças por esses obreiros que se levantam diante da Tua presença.
para ser instrumento de honra. A boa obra que tens começado, Senhor, Tu aperfeiçoarás cada dia em suas vidas, em seus lares. Ó Deus, nos abençoamos, Senhor, essas vidas que Tu tens confirmado também nesse ministério, nos confirme cada vez mais com abundantes obras, Senhor, que o poder do Teu Espírito cada vez mais, cada dia mais nos encha de graça, abundância de graça para que eles se sirvam de forma tremenda e maravilhosa, que a unção do Teu Espírito, Senhor, venha levantá-los, ó Deus, de uma forma tremenda para que sejam usados maravilhosamente em Tuas mãos. Nós abençoamos como igreja, abençoamos como ministro da Tua palavra, abençoamos essas vidas que são dons levantados nesse lugar para abençoar e para ministrar sobre o Teu povo. Oh, aleluia, Padre, nós muito obrigado, nós Te louvamos, Te agradecemos por cada um deles, Senhor, cada uma dessas vidas que tem disposto seus corações para servir-Te, para amar-Te, oh, para seguir, Senhor, adiante esta obra que tens começado com eles, e do cada dia, Pai, possa também levá-lo mais alto, nos seus corações, naquilo que Tu tens preparado para as suas vidas. Nós te damos graça, Senhor, que a unção poderosa, assim como com o óleo, também com o poder do Teu Espírito, para realizar obras tremendas, Senhor, para ser instrumentos de bênção em Tuas mãos. Muito obrigado por essas vidas preciosas. Abençoamos em o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos continuar. Porque o povo só fala bobagem. Aí saem do Brasil, vão para fora e chegam lá, continuam pobres. Por quê? Porque a pobreza não está no país, está no seu coração. Aquilo que você falar é aquilo que você vai ter. Meus irmãos, na sua boca há um milagre. Na sua boca há um milagre se você falar certo, se você falar de acordo com a palavra de Deus. Mas na sua boca também há desgraça, tristeza e morte se você falar errado. As suas palavras irão afetar seu casamento, a sua família, os seus negócios, as suas finanças, todas as áreas da sua vida. Então o que nós devemos fazer? Como nós sabemos que o poder da palavra é uma lei espiritual que funciona a favor ou contra nós, depende daquilo que nós falamos, o que é que nós vamos fazer? Vamos escolher as palavras certas. Marcos 4,14 diz que o que semeia, semeia o quê? O que semeia, semeia a palavra. Diga comigo, o que semeia, semeia a palavra. Marcos 4,26 diz que todo o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Todo o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. O que semeia, semeia a palavra. Aquilo que você semear é o que você irá colher. Gálatas? Seis, 3. Gálatas
6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Abra aí Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. No versículo 22 diz: tende fé em Deus, ou seja, tende a mesma fé do tipo da fé de Deus. Vira para o teu irmão aí, vamos ficar de pé, precisa acordar, estou quase terminando. Vira para ele e diz assim: tende a mesma fé, do mesmo tipo da fé de Deus. Podemos sentar. A Bíblia fala que aquilo que nós cremos no coração e falarmos com a nossa boca, isto será feito. Crer com o coração e falar com a boca. Crer com o coração e falar com a boca. Crer com o coração e falar com a boca. Tudo o que disser será feito. Isto vale para o bem e vale para o mal. Tudo que você falar com a sua boca e crer no coração vai ser feito assim. Todas as coisas. O que quer dizer confessar? Confessar não é só você confessar os pecados, mas confessar quer dizer declarar com a sua boca aquilo que você acredita no seu coração. Confessar é você dizer de si próprio o mesmo que Deus disse. E é isso que nós vamos fazer agora, para terminar. O 4,14 de Hebreus diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. Crer com a boca, crer com o coração e falar com a boca. Crer com o coração e falar com a boca. Tudo o que disser, será feito. Tudo o que disser, será feito. Nós cantamos um hino agora há pouco que diz: se a palavra de vitória já foi liberada para nós. O que você crer no seu coração e falar com a sua boca, isso lhe será feito. Então nós vamos ficar de pé agora. E nós vamos proclamar a palavra de Deus. Nós vamos proclamar a palavra de Deus para as nossas vidas. Aquilo que cremos no nosso coração e falarmos com a nossa boca, é isso que nós vamos ter. Quantos aqui querem ter vida eterna? Nós já temos, não é? Mas sabe que nós devemos também ter fé para que esta vida eterna continue. Porque a Bíblia diz: ao que vencer, ao que vencer, dar-lhe-ei se assente comigo no meu trono. Então 1 de João, no capítulo 5, versículo 11, diz assim comigo: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem um Filho, tem a vida. Quem não tem um Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Que tal se você disser isso com mais confiança e com mais ousadia e sem medo? Confessar é proclamar.
Proclamação não é baixinho, proclamação é com força. Você está falando, pastor, mas eu ainda não creio. Fé vem pelo ouvir, no ouvir da palavra de Deus. Eu queria dar um conselho a você, antes de nós continuarmos. Eu sei que as reuniões aqui são gravadas em áudio e são gravadas em vídeo. Crie o hábito, crie esse hábito de pedir essas cassetes, essas fitas cassetes, e ouvir durante a semana. Ouvir durante a semana. Ouvir muitas vezes, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, mais fé você terá. Quanto mais fé você tiver, mais vitória você terá. Amém, meus irmãos? Gaste tempo a ouvir. Diminua o tempo da televisão e passe tempo a ouvir a palavra de Deus. E você vai ver que remédio isso será para a sua vida. Vamos ouvir um amém? Amém. João, vamos aqui de novo. Deus nos deu. Mais forte, irmão. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tens a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Amém? Agora nós vamos proclamar João 1:12. Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mais uma vez, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então veja, meus irmãos, nós temos a vida eterna e foi nos dado o direito de nós sermos filhos de Deus. É isso que você tem que proclamar. Amém, meus irmãos? Apocalipse, no versículo 1, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Há algum rei aqui? Há algum rei aqui? Hã? Aleluia. Amém. Olha aqui. O primogênito declarado. O príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama. Repitam, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E olhe agora e toma posse. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nós somos reis e sacerdotes. Ele nos fez reis para governar neste mundo. Com o seu poder, Ele nos deu o seu poder para nós governarmos neste mundo. Nós somos reis e somos sacerdotes para ministrar ao nosso Deus e Pai. Por isso é que Ele é o príncipe dos reis desta terra, porque nós somos os reis desta terra. O diabo perdeu o seu poder para a igreja de Deus vivo. Amém, meus irmãos? Amém? Então, amém bem forte. Efésios 2, 4, diz assim, diga comigo, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga comigo, porque pela graça eu sou salvo por meio da fé, e isso
Deus, não vem de obras, para que eu não me glorie, porque eu sou feitura sua, sou criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que eu possa andar em cada uma delas, em nome de Jesus Cristo. Isso é confessar a palavra, e assim você vai poder fazer na sua casa todos os dias. Pegar a palavra de Deus e confessar e tomar posse dessa palavra. E aquilo que você falar com a sua boca, crendo no seu coração, será feito. Tudo que você falar com a sua boca, crendo no seu coração, será feito. Nós já vimos que nós devemos acreditar não só que Deus existe, mas que todas as promessas têm nele o sim e o amém, e elas são cumpridas em nome de Jesus Cristo. Nós já vimos que nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias, comer a palavra de Deus regularmente, ruminar a palavra de Deus. Nós já vimos que nós devemos ter essa palavra de Deus gravada nos nossos corações como uma imagem daquilo que Deus quer para nós. E hoje nós vimos que tudo aquilo que nós falarmos, crendo no nosso coração, falar com a boca, crer no coração, tudo que nós dissermos será feito em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.